Então vamos continuar na nossa leitura comentada do livro A Lei, do Frederic Bastiat. Ele está disponível gratuitamente em PDF, lá no link lá embaixo na descrição. E se você quiser comprar o livro físico, também tem lá para você comprar. E esse episódio 5, é mais sobre o Bastiat analisando como é que exatamente funciona o espólio legalizado. Quais são mais as propriedades, como é que isso surge, o que você tem que fazer com isso, como é que você se livra disso. Vamos entrar em detalhes, certo? Porque até agora o que ele estava falando, bom, a espólio legalizado é perversão da lei, direitos naturais, beleza? Quer dizer, direitos naturais, espólio legalizado é perversão da lei, é usar a lei para propósitos contrários à lei, e isso permite espólio legalizado, que é roubo. Então ele vai entrar mais em detalhes agora. A gente já viu no geral, já estava até ficando... até fica um pouco repetitivo, mas é que você tem que lembrar que ele estava escrevendo panfletos. Então um pouco ele tem que voltar e alguns assuntos reaparecem. Então é a natureza de como o livro foi escrito. E eu vou abrir só isso. Ficou melhor. É a natureza de como o livro foi escrito. Mas ele fala, bom, é o seguinte. Existem dois tipos de espólio. Então, bom, tem uma afirmação famosa e ele faz essas referências, né, em 1848. Ele falou, o Montalembert, eu acho que assim pronuncia o nome desse cara, falou uma coisa seguinte, olha, a gente tem que fazer guerra contra o socialismo. Aí o Bastiat pergunta, mas... E ele fala, bom, ele diz, esse político então falou, nós temos que fazer guerra contra o socialismo. Só que, na definição, né, dentro do contexto do que o cara estava falando, o que ele estava, na verdade, dizendo é, a gente tem que fazer guerra contra o roubo. E o Bastiat pergunta, qual deles? Qual que você está falando? Isso é meio que já um spoiler do próximo episódio, episódio 6, quando ele fala que socialismo é espólio legalizado. E se você defende espólio legalizado, você defende o socialismo. Mas isso é uma cutucada, porque muita gente fala, não, eu não gosto de socialismo. Especialmente, e é chato dizer a direita conservadora brasileira. Porque não existe uma direita conservadora brasileira. Existe um espectro todo de conservadores. Mas tem toda uma faixa da galera conservadora que eu falo que, na verdade, eles não são conservadores, eles são varguistas. Então eles querem conservar o varguismo, eles não são conservadores de origem, assim, mais antiga, de origem mais clássica, mas eles são conservadores, a gente gosta como que a coisa tá. Você fala assim, você gosta de socialismo? Não. O que você acha de CLT? Gosto. O que você acha de FGTS? Quero. O que você acha de INSS? Massa. BNDES, tem que desenvolver a economia, mas você gosta de socialismo? Não. Peraí, meu amigo, você vai ter que fazer uma escolha aqui, sabe? Você fica meio confuso, assim. Eu gosto de uma analogia que o Jeffrey Tucker faz, isso é meio que um spoiler do próximo episódio, mas enfim, que ele fala assim, alguém chega pra você e fala, cara, eu odeio frango. E você fala, por que você odeia frango? O que ele fez pra você? Onde que o frango encostou em você? Você fala, eu odeio frango porque ele tem aqueles cascos, aqueles chifres, ele faz mu e dá leite, eu odeio frango. E em algum ponto você entende, tipo, ele não sabe exatamente do que ele tá falando. Então você vê esses tipos de pessoas que falam, eu sou contra socialismo. Tá, então por que você é a favor de socialismo às vezes? É estranho. Mas enfim, voltando, o Bastiat fala, bom, eu não acho que ele tava falando necessariamente do espólio, de plunder, né, do roubo. Eu não acho que ele tava falando necessariamente do roubo. Porque nós temos que fazer guerra contra o roubo. Não é uma particular novidade, certo? Não seria muito assim, nossa, que insight brilhante. Se um político falasse assim, a gente precisa lidar com assaltos. Isso é um problema. Sim. Não... É como se algum médico falasse, a gente tá tendo aqui no governo alguma audiência sobre o sistema de saúde. Alguém chega e fala, gripe é um problema. Eu não acho que ele estava falando disso, porque o Código Penal já antecipa isso, e eu não acho que isso pode ser chamado de socialismo, porque você é só o robinho bobo, saltante roubou tua carteira. Ok. Isso já existiu ao longo de toda a humanidade, e ele fala até uma coisa engraçada, ele fala, isso não é realmente uma ameaça à base, à estrutura básica da sociedade, ok? Batedores de carteiras não são uma ameaça à estrutura da sociedade, eles são um problema. Okay? Mas eles não estão ameaçando a nossa civilização. Eu acho legal que ele faz essa distinção. Fala, bom, e ele fala, essa guerra também não está esperando, né, o comando das pessoas, não está esperando todo mundo falar, tem que resolver assalto, né? Não, a gente sabe isso, o político não precisa discordar sobre isso.
Falou, o problema é, e a lei faz isso, né? Essa é a natureza da lei, esse combate contra o crime. E ele fala, eu acho que ela tem que fazer isso. E daí vai pra próxima redaçãozinha dele que ele falou, só que o problema é que a lei nem sempre faz isso, às vezes ela defende o espólio e participa nisso. Então os beneficiários, isso é uma coisa muito legal, os beneficiários são poupados da vergonha, perigo e perda de escrúpulos que esses atos envolveriam. Isso vai surgir... Nossa, agora eu não lembro exatamente o ano que o Lysander Spooner publicou No Treason, que é o livro dele. Que, aliás, é um livro excelente. Eu quero fazer uma leitura comentada do No Treason uma hora, que é do... É claro, foi publicado durante a Guerra Civil Americana, Rafael. Acho que foi mais ou menos perto daqui. Mas o Lysander Spooner ele faz um argumento relativamente parecido com esse do Bastiat. Não sei se um tem conexão com o outro. Pode ser que tenha sido isolado, mas enfim, não é importante. O que o Lysander Spooner ele falou é o seguinte. Quando você está passando na ponte e um bandido aparece com um revólver e põe ele na tua barriga e fala, ó, teu dinheiro ou tua vida, ele tem duas vantagens em cima do político. Primeiro, ele é uma pessoa trabalhadora. Ele se pôs ao risco de ele ir lá, ele colocar arma em você, ele correu o risco de ser morto, ele correu o risco de ser pego, ele tá lá roubando você. Ele não mandou outra pessoa. Ele não mandou um policial, ele não mandou alguém roubar outra pessoa e tirar uma fatia disso como pagamento dele. Não, pelo menos o cara teve a dignidade mínima de ir ele roubar você. E segundo, depois que ele te assalta, ele não presume de seguir atrás de você dizendo então o que você tem que fazer da sua vida. Ele só te rouba e vai embora. ele pelo menos tem essa piedade com você. Ele pega a sua carteira e vai embora. Ele não segue você falando, teu carroça aqui não tá legal, tem que mudar essa roda aqui. Não gosto dessa cor, você falou esse negócio, não pode falar esse negócio, tô ofendido, sabe? Ele não, que é o governo, sabe? Ele pelo menos... E o Bastiat faz esse mesmo argumento. Ok, crime é um problema, só que tem um outro roubo que é feito com toda a lei e ele poupa todos os ladrões e todos os beneficiários do enorme trabalho de roubar, fazendo isso um sistema. E essa lei coloca todo o aparato que deveria ser usado para defesa contra o crime, o assalto, o homicídio, etc. Ele mobiliza todo esse aparato para, na verdade, roubar você. O Bastiat, infelizmente, não teve a sacada de perceber o que o Rothbard percebeu depois, que, na verdade, essa é a ideia. A ideia é que esse aparato inteiro exista para roubar você, e, historicamente, o desenvolvimento da common law, da lei comum, da lei consuetudinária, odeio esse nome, britânica, o desenvolvimento do sistema legal e judiciário britânico, não foi, isso é explícito, isso é fato, isso é história documentada, isso é muito lindo. Não foi para promover justiça, porque já existia um sistema de justiça popular, privado, privatizado, mas era um costume da galera, não era tipo o Estado faz. E ele funciona. O que o Estado, na verdade, estava fazendo era tomando conta desse sistema e impondo as suas cortes, porque a corte do Estado cobrava de você, então ela ganhava dinheiro. Se você era condenado por certos crimes, você poderia ser executado e quem herdava era o rei, não a sua família. Então o rei, é claro, passou mais um monte de crimes assim que você seria executado e ele herda todos eles. Se você vai para o tribunal lá da galera, que é o tribunal costumário, da lei costumária, o problema é resolvido. Só que daí não é legal, porque daí o rei não ganhou a taxa dele. Então o que ele faz? Ele abre apelação. Então todo mundo vai apelar pro tribunal do rei. Só que daí os ricos... Então, todo o sistema... Isso tem no The Enterprise of Law do... Não vou possivelmente lembrar o nome do cara, mas um dia eu também quero fazer uma leitura comentada desse livro, porque ele é excelente. Isso é um fato documentado. A tradição de lei britânica cresceu em cima de ganhar dinheiro roubando as pessoas numa perversão da justiça explicitamente. Era explícito que esse era o intuito. Não era assim, a gente quer resolver o problema. Não, a gente quer ganhar dinheiro. Sabe? Isso acho muito legal. Mas enfim, voltando ao Bastiat. Ele falou, mas então se existe esse roubo legalizado, é disso que o Montalembert pelo jeito estava falando. Porque não pode ser que ele estava falando de assalto, certo? Eu não sei se o Bastiat estava fazendo isso como uma cutucada, tipo uma zoeirinha ali, ou eu não sei. Talvez esse contexto histórico seja perdido. Mas ele falou, mas se alguma lei dessas existe, a gente precisa realmente tirar essa lei o mais rápido possível. Se alguma lei, e ele estava falando isso no começo de uma nova tentativa de república, no começo de uma nova expansão de Estado, não no Estado Leviatã que nós já temos hoje. Então, quando isso estava começando a acontecer, ele estava falando, a gente precisa realmente tirar isso rápido, quando surge uma leizinha dessas, porque
vai dar errado. Porque uma vez que você tem essa leizinha dessas, todos os outros, uma lei da indústria, por exemplo, todos os outros da indústria vão chegar e falar, escuta, ele tem uma lei, por que eu não tenho? E daí você vai ter que dar uma lei pra eles. E daí a galera da agricultura vai falar, mas a indústria tem uma lei, por que a agricultura não tem? E você vai ter que dar uma lei de proteção pra eles. E eventualmente todo mundo vai chorar. Então isso vai virar um sistema. Isso, eu tô invertendo uma das redações dele, se você tá acompanhando o livro, eu tô invertendo um pouquinho. Você fala, isso aí vai dar errado. Você tem que tirar isso. Não vamos nem conversar muito sobre essa lei, mas retira ela, porque se isso vai expandir. Isso é uma semente ruim que não vai para uma direção boa. E ele falou, como é que você vai identificar uma lei dessa? Mais simples. Ele escreve uma redaçãozinha inteira, mas você pode dizer, é o seguinte. Essa lei pega alguma coisa de alguém que é o dono dessa coisa e dá para alguém que não deveria ser o dono dessa coisa, sim, então é espólio legalizado. Simples. Sim. A lei chega e pega a sua propriedade e dá pra alguém que não merecia ela. Ok, espólio legalizado, pronto, acabou a história, abole essa lei, acabou, vamos seguir. E quem sabe assim a gente consegue salvar a civilização ocidental. Um outro jeito, e essa é uma daquelas mitadas do Bastiat que durou pra sempre, ele fala, bom, para você identificar se uma lei é espólio legalizado, é simples. É só se você ver se essa lei faz uma coisa que se outro cidadão fizesse, seria crime. Então assim, por exemplo, a lei é uma tarifa de importação de aço para o Brasil. Então, assim, se eu e uma galera, a gente fosse aqui para a fronteira da cidade, criasse um postinho assim na estrada e falasse, olha, nós aqui, a gente podia estar trabalhando numa indústria de aço aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba. Porém, nós não estamos porque não tem uma indústria de aço em Curitiba e você está importando aço para Curitiba, você está trazendo de outra cidade para cá. Então, na verdade, você está ganhando dinheiro com um emprego que a gente não tem. Então, você vai pagar a gente, senão a gente não vai deixar você entrar com esse vergalhão de aço em Curitiba. Você seria preso. Entretanto, isso é uma tarifa de importação. Certo? Não, a gente podia estar ganhando alguma coisa com isso, a gente acha. Nós não estamos, você está, pague a gente. É isso. Você consegue identificar várias coisas nessa estrutura, e isso virou aquela frase relativamente comum hoje, que é assim, o Estado faz o que se você fizesse, você seria preso. É isso. Se você fizesse o que o Estado... Melhor fraseando, né, que é o jeito mais popular. Se você fizesse o que o Estado faz, você já estaria preso. Então, como é que a gente admite isso, certo? Ele fala, bom, então, mate essa lei, né, por isso que eu falo que eu adiantei um pouquinho, inverti não a redação, mas os parágrafos um pouquinho. Ele fala, bom, então mate essa lei o mais rápido possível, porque isso aí só vai dar errado. Isso aí é um solo que vai criar mais um monte de solos, e isso vai virar um sistema inteiro, e ele previu basicamente todo o avanço do protecionismo e intervencionismo que surgiu basicamente no fim do século XIX para frente, né? Ele fala, e isso é atual pra caramba, porque isso aqui é facilmente previsível, né? Ele fala, bom, quem ganha com essa lei, com esse espólio legalizado, vai chorar pra caramba. Nossa, ele tava prevendo o bundaço, minha gente. O Bastiat previu o bundaço. Rafael Lima 2016, pode citar aí. Inclusive alguém podia criar um Twitter. Eu sei que é idiota a minha parte disso, mas tem alguns canais assim mais zoeiros que alguém cria tipo um Twitter ou um Tumblr, tipo Nerdcubed fora de contexto. E é só frases idiotas fora do contexto. E é engraçado pra caramba. Eu acho que eu mereci um desses, porque ia ser engraçado pra caramba. Mas eu não tenho paciência de fazer. Mas enfim. A galera que ganha disso, por exemplo, sindicalista que tá chorando agora porque vai perder a contribuição sindical obrigatória. Eles estão chorando pra caramba. Eles estão chorando muito. Tá, ok. Foda-se. Chora, meu amigo. Você tá ganhando dinheiro de um jeito imoral. É legal, mas só porque é legal não quer dizer que é moral. Pare com isso, vamos parar com essa história. Mas eles vão querer argumentar tudo. Não, porque isso aqui vai enriquecer, porque vai gerar emprego, porque vai, não sei o que, porque é Brasil, porque é Copa, porque é indústria, porque... Cala a boca. Para. Ele falou, não ouça essa sofistria. Sofisma. Sophistry. Minhas traduções são fantásticas. Nunca me deixem traduzir um livro, gente. Ele falou, não escuta isso, ok? Uma vez que você aceitar esses argumentos, que não são realmente argumentos, mas enfim, você vai ter um sistema de espólio generalizado, em que todo mundo rouba todo mundo. Não estou muito afim de morar nessa sociedade. E daí ele fala, a frase também famosa do Bastiat, escreveu 12 mitadas numa redação só, acho que ele estava inspirado nesse dia. Não sei. Ele fala, bom, essa é a ilusão da tentativa de todo mundo enriquecer às custas de todo mundo. Que depois o Bastiat, que depois aparece na frase que o Bastiat fala que o Estado é a grande ilusão, onde todo mundo acha que vai viver às custas de todo mundo. Como é que vai funcionar isso aí, certo?
É uma frase que foi repetida pelo Milton Friedman até a exaustão, Thomas Sowell até a exaustão. E ele termina já meio que prevendo a próxima, meio que já prevendo o próximo vídeo, claro, porque é uma organização lógica de um livro, Rafael. É óbvio que ele faz isso. O bom dia. Ele fala, olha, seguinte, espólio legalizado pode ser cometido de um número infinito de jeitos. Só para você ver a lista dele. O que não tem no Brasil hoje? Tarifas de importação, proteção, benefícios, subsídios, BNDES, encorajamentos a estimular a economia, taxação progressiva, eu não sei qual era a opinião exatamente dele sobre taxação, mas enfim, escolas públicas, sim, ele chama escolas públicas de espólio legalizado. E porque se você vê, o que acontece no fim das contas é que você tem pobres pagando para ricos. No fim das contas é basicamente essa situação que você acaba tendo. Escolas públicas, empregos garantidos, lucros garantidos. Mano, você tem noção que isso já existiu na economia mundial? Isso é uma coisa que já foi parte da política da legislação de governos e ainda é em muitos. Deve ter algumas aí no Brasil. Lucros garantidos. Não, a gente garante que você vai lucrar isso aí. Como? Como? Enfim, lucros garantidos, salário mínimo, direito relief, salvamento, direito às ferramentas de trabalho. E isso aqui é antes do Marx publicar os trabalhos dele. Marx não foi tão original nessa história. Crédito grátis, crédito gratuito. Meu Deus, o cara estava prevendo o Banco Central 166 anos antes, 161 anos antes do crédito gratuito. Ele fala, tudo isso é espólio legalizado e tudo isso constitui socialismo. Então, quando eu falo assim, quando Hans Hermann Hoppe vem e fala assim, olha, é o seguinte, no fim das contas, você só tem duas posições econômicas: capitalismo e socialismo. Capitalismo é o Estado não existe e o resto é socialismo. Porque se o Estado existe, ele está roubando dinheiro de alguém, então ele está redistribuindo dinheiro de alguém para alguém que não merece esse dinheiro, e se o espólio legalizado, isso é socialismo. Bastiat falou isso em 1848. Ninguém achou... É o Estado alocando propriedade. Então, é socialização de propriedade, é socialismo. O Estado está tirando algo sobre um benefício social e dando para outra pessoa. Socialismo. Aí o Hans Hermann Hoppe vira e fala, só existe anarcocapitalismo e graus diferentes de socialismo. E a galera fica tipo, tá aqui. E outra coisa também, eu acho que o Bastiat estava inspirado quando escreveu essa parte aqui. Ele falou, bom, como essa definição de socialismo é um corpo de doutrina, é uma ideologia, é uma forma de interpretar conhecimento, uma forma de pensamento, não é exatamente uma forma de pensamento, mas enfim, uma forma errada de pensamento. Mas ele falou, bom, se é uma forma de pensamento, o que a gente vai poder fazer contra isso se não uma guerra de doutrinas, ou seja, um debate de ideias? Aí o Mises chega lá e fala, o debate é no campo de ideias, a gente vai ter que refutar os caras no campo de ideias, não adianta guerra. Não tecnicamente, o Mises foi muito original, Bastiat já tinha encerrado a questão um tempo atrás, mas ele fala a mesma coisa. Ele fala, se você acha essa doutrina socialista falsa, absurda e má, como ela de fato é, então refute ela. Explique por que ela está errada, mostre isso para pessoas, e quando as pessoas entenderem isso, elas vão rejeitar espólio legalizado, elas vão entender que isso não funciona, que isso é socialismo, que isso vai dar errado, que isso vai ser o colapso da sociedade, e elas vão rejeitar essa ideia. E, voltando, é uma guerra de ideias. A galera fala, não, mas isso tem o poder sempre de acontecer porque é uma tendência natural da humanidade. Não, é uma ideia. Por que ela existe ainda em grande quantidade? Porque é uma tendência natural da humanidade. Porque a galera muito grande pensa isso, eles ensinam isso, então a enorme maior parte, 99,8% das pessoas pensa isso. Quer dizer que é uma tendência natural da humanidade ou uma ideologia predominante? Sabe? Eu falo, bom, é uma ideia. Então nós precisamos refutar essa ideia e evitar que as pessoas acreditem, caiam nesses becos de pensamento e achem que socialismo é uma coisa linda e maravilhosa e que espólio legalizado tem que acontecer. Traduzindo em palavras curtas, o preço da liberdade é a vigilância eterna. Nós temos, sim, que educar as pessoas eternamente sobre os valores de direitos naturais e como a lei deveria realmente funcionar. E nós temos que vigiar para que isso seja constantemente feito, para sempre. Senão, quando a gente falhar nisso, espólio legalizado vai acontecer e a sociedade vai colapsar.
A galera sempre acha que assim vai ter uma solução e daí acabou o problema e a gente pode esquecer isso e ver Netflix pro resto da vida. Pro resto da sociedade, pro resto da história da humanidade. Não. Essa é uma ideia burra. A ideia do socialismo é uma ideia burra. E é uma ideia que a gente precisa se guardar contra permanentemente. Isso é uma coisa, isso já indo mais pra coisa que o Olavo fala hoje, isso tem que estar integrado na cultura. Senão não adianta. Não adianta. Se a cultura das pessoas, se a ideologia permanente, e eu não estou falando de ideologia, se a filosofia, porque ideologia... Se a filosofia predominante das pessoas não for eu rejeito isso, eu sou contra isso, eu não aceito isso, isso é crime, isso vai acontecer. Você precisa ter isso integrado ao pensamento comum das pessoas, você precisa ter integrado isso à cultura, você precisa ter isso subjacente às estruturas, senão vai dar errado. É como que a gente mantém lá, cuidando disso para sempre. É isso, não tem outra alternativa. É uma guerra de ideias que vai ser guerreada para sempre, aceite esse fato. Enfim, e ele continua depois dizendo que socialismo e espólio legalizado, já tô dando mais ou menos uma prévia do que vai acontecer, mas ele elabora muito mais esse ponto e tem umas cutucadas Montalembert de novo. Não sei, acho que ele odiava esse Montalembert, pelo jeito era um socialista desgraçado. Devia ser o Ciro Gomes da França da época, eu não sei, mas enfim. Por esse vídeo é isso, vejo você na próxima. Tchau, tchau.